Uma professora aposentada, mas que é responsável, coordenadora científica desde 2009, em representação da Universidade de Lisboa, da licenciatura em Estudos Portugueses da Universidade Mohammed V de Rabat, no Marrocos, em coautoria, então, com a professora Habiba Nassiri, que trabalha no Departamento de Estudos Portugueses da Faculdade de Letras e Ciências Humanas, da mesma universidade, investigadora, membro permanente do Laboratório de Línguas, Tradução, Culturas e Comunicação, e que, em 2012, defendeu uma tese sobre o multilinguismo e os processos de aquisição de português de língua estrangeira nas universidades marroquinas. Então, passo a palavra às professoras, agradeço muito pela participação. Muito obrigada, eu vou começar. Queria dar os parabéns às organizadoras e dizer que é uma alegria estar de novo convosco e ver tantos amigos. Nós vamos dividir, a Habiba e eu, a apresentação. Provavelmente não vamos conseguir dizer tudo o que gostaríamos, mas contamos depois com a parte da discussão. E então eu vou compartilhar a minha tela. Espero que funcione. Está a funcionar? Boa tarde, sim, professora. Habiba, olá, boa tarde. olá. Viva! Então, eu gostava de começar por dizer que, na verdade, eu neste momento já não sou coordenadora desta licenciatura pela Universidade de Lisboa, em representação da Universidade de Lisboa, porque esse trabalho que eu desenvolvi durante 12 anos era feito ao abrigo de um protocolo tripartido, e esse protocolo tem trabalhar com os meus queridos colegas e amigos de Rabat, agora num projeto, e já passarei a essa questão. Então, nós começaríamos por apresentar um enquadramento da licenciatura em Estudos Portugueses na Universidade Mohammed V de Rabat, na Faculdade de Letras, que durante 10, 11 anos foi a primeira no mundo árabe, e durante 10, 11 anos foi a única. Agora, recentemente, abriu uma licenciatura também no Cairo. Então, por iniciativa da Universidade Mohammed V, do seu presidente, foi feito um contacto com a Universidade de Lisboa para se abrir uma licenciatura em Estudos Portugueses. A Universidade de Lisboa, obviamente, respondeu afirmativamente e com muito prazer, e nessa altura o senhor reitor de Lisboa teve a gentileza de me honrar para estar à frente deste processo e para fazer a coordenação partilhada com um colega da Universidade Mohammed V desta licenciatura. O plano de estudos e os programas das cadeiras foram concebidos em Lisboa, na altura com a ajuda da então vice-reitora professora Inês Duarte, que muitos conhecerão, e nós fizemos, portanto, logo a seguir um protocolo em que também entrou o Instituto Camões. Foi feito o lançamento da filière d'études português e iniciou-se a licenciatura nesse ano de 2009-2010. Então, durante estes 12 anos de cooperação protocolada, digamos, tivemos uma coordenação partilhada entre as duas faculdades. E uma característica interessante desta licenciatura é a seguinte: sendo que o português não é uma língua estrangeira ensinada no ensino secundário em Marrocos, nós batemos-nos porque passa a ser, mas ainda não foi possível conseguir isso. Obviamente não havia docentes em Rabat para assegurar
o ensino nesta licenciatura. Então, a Universidade de Lisboa teve este contributo que eu acho realmente extraordinário, de enviar inicialmente 15 professores de Lisboa, doutorados e todos especialistas nas áreas de ensino, que iam durante algum tempo fazer um ensino, digamos, condensado das suas cadeiras. Esse número foi diminuindo à medida que docentes marroquinos e uma investigadora também da Universidade de Rabat foram terminando o seu doutoramento na área do português, e que doutorandos também na área do português fossem contratados como vacataires pela Universidade de Rabat, e portanto nós fomos aos pouquinhos conseguindo diminuir o número de professores mandados de Lisboa, até que este ano de 2021 essa cooperação nesse domínio terminou, e atualmente o ensino do português é feito não só por docentes marroquinos, mas também por um leitor, neste momento docente, com estatuto de docente, do Instituto Camões. Entretanto, foi aberto e desenvolvido um centro de língua portuguesa e uma biblioteca com a ajuda de financiamento do Camões, da Fundação Gulbenkian, com donativos pessoais, e temos uma boa biblioteca de português neste momento. O nosso grande objetivo desde o início desta cooperação foi que se conseguisse chegar à autonomia da licenciatura da Universidade de Rabat e que o corpo docente fosse permanente, não é? Fosse marroquino. Conseguimos isso, conseguimos criar um departamento de português, e neste momento essa é a nossa maior vitória, a nossa maior alegria, mas continuamos a cooperação entre as duas universidades, que tem um protocolo geral já antigo e que foi renovado recentemente, e um novo protocolo específico entre a Faculdade de Letras de Lisboa e a Faculdade de Letras de Rabat, que é um protocolo abrangente, que prevê diferentes atividades, e neste momento acolhe o projeto Mapear, de que falarei daqui a bocadinho, e a Biba também, a criação de um Erasmus+, e de trabalho na área do património construído. Temos também, continuamos a contar com um docente do Instituto Camões. Gostava de dizer, antes de passar ao comentário deste diapositivo, que, como todos nós sabemos, a conjuntura geográfica, histórica de Portugal e de Marrocos tem uma configuração de diálogo entre os países do norte e do sul, e Marrocos é considerado pela União Europeia uma zona privilegiada de contacto, de cooperação e de comunicação. Também a Universidade de Lisboa tem uma enorme tradição de estudos árabes, quer em língua e cultura árabe, como também em diplomacia, em história e património, e temos um centro de história em que vários docentes, inclusivamente, estudam árabe para poderem ler originais e trabalhar nesse domínio. Curiosamente, como todos sabemos, Portugal foi em tempos remotos um ocupante de algumas zonas territoriais no então Reino de Marrocos, da época do século XV, para já não falar das relações que vêm desde o ano 711 entre aquela zona do Magreb e a Ibéria. E poderia ter restado algum sentimento de rancor no povo marroquino relativamente a essas investidas dos portugueses, mas pelo contrário, essa época está envolvida num ambiente e num universo de aventura e de mitos, e é muito curioso que mesmo as pessoas em geral na rua, quando sabem que, por exemplo, eu sou portuguesa,
mostram uma afetividade relativamente a Portugal que é muito interessante e bastante extraordinária até. Portanto, Portugal tem esta vantagem de não estar associado a traumas de ocupação, de protetorado, de colonização na zona de Marrocos. Também a diplomacia portuguesa tem feito um trabalho muito importante nesta cooperação euro-mediterrânica ocidental e Marrocos é, na zona do Magreb, sem dúvida nenhuma, o país com um mercado mais importante com Portugal, na agricultura, pescas, comércio, indústria e até geologia e minas, meio ambiente, formação e cooperação entre forças armadas, realmente destaca-se dos restantes países do Magreb neste ponto de vista. Também gostaria de dizer que sempre tivemos um grande apoio para o desenvolvimento deste projeto do decanato da Faculdade de Letras e da reitoria da Universidade de Rabat, da nossa embaixada, que aliás no seu centro cultural também organiza cursos de português, em que muitos dos nossos licenciados também já ensinam. E, portanto, penso que tudo se reuniu para que este projeto pudesse ser realizado na paz, na cooperação e de uma forma muito venturosa, acho eu, para ambas as partes. Sendo que, apesar de haver outras licenciaturas de francês, espanhol, italiano, alemão, inglês, etc., na Universidade de Rabat, a verdade é que os nossos estudantes só abrem as suas perspectivas e o seu conhecimento a uma cultura mais ligada à Europa ou àquilo que normalmente se chama o mundo ocidental, realmente na universidade, porque mesmo quando aprendem francês ou espanhol no ensino secundário ou inglês, os programas não cumprem totalmente o objetivo de abrir horizontes a um mundo muito próximo, mas às vezes um pouco distante em termos de conhecimentos mais aprofundados. Ora bem, a nossa licenciatura tem estas características, rapidamente. Tem um primeiro ciclo em que temos cerca de 80 licenciados, é uma licenciatura de Bolonha. Temos o Erasmus Mais com Lisboa, de que já falei, e 6 estudantes puderam beneficiar já de um semestre aqui na Faculdade de Letras de Lisboa, e este ano há esta grande alegria de que no primeiro ano houve 45 inscritos com frequência permanente. O número de inscrições é sempre muito grande no início, mas depois a frequência diminui, até porque no sistema universitário marroquino os estudantes não pagam propinas e, portanto, acontece que às vezes se inscrevem em várias licenciaturas e depois vão circulando e vão variando. Mas o que eu gostaria, ou nós as duas gostaríamos de sublinhar, é o facto de que a nossa grande satisfação é que nós podemos, ao longo destes 11, 12 anos, formar muitas pessoas em pós-graduação. Então, no segundo ciclo, contamos com 15 estudantes que fizeram o seu mestrado ou que estão em fase final de mestrado na Universidade de Lisboa, noutras universidades portuguesas e também na Universidade de Rabat, e temos a promessa do decano da Faculdade de Letras de Rabat de que o português entrará brevemente no mestrado de tradução que existe nessa faculdade. O terceiro ciclo tem 12 estudantes, portanto, em doutoramento, vários destes já doutorados, alguns à bica de defender as suas teses, e as áreas são estas que estão indicadas ao lado direito: linguística, literaturas. Quando eu falo literaturas, são portuguesa, da África e do Brasil, tradução, história, arte portuguesa, ciências cognitivas e sociologia. Para o desenvolvimento desta formação pós-graduada,
tivemos a grande ajuda das bolsas do Camões, mas há alguns estudantes que infelizmente não conseguiram ter bolsa e que trabalham para pagar as expensas próprias a sua formação pós-graduada. Também referir que a Associação para o Desenvolvimento da Faculdade de Letras de Lisboa tem suportado cursos de reciclagem para os docentes marroquinos. Um outro aspecto que eu penso que é de sublinhar é que a empregabilidade dos nossos licenciados e pós-graduados é igual ou superior a 90%. Portanto, há muitas empresas portuguesas em Marrocos, mas há muitas empresas internacionais também que têm relações com o Brasil, com os países de África de expressão oficial portuguesa, e, portanto, isso dá uma grande abertura para o emprego. Mas também as embaixadas, não só a portuguesa, como as outras representações diplomáticas da CPLP, têm empregado estudantes nossos, a polícia marroquina, muitos deles estão no ensino, têm atividades de tradução, jornalismo e por aí fora. Portanto, penso que nós temos um trabalho importante realizado nestes 11 anos, sendo que a nossa licenciatura se distingue das homólogas em línguas na Universidade de Rabat, justamente pela formação pós-graduada. A Habiba dirá depois, mas eu penso que é a única licenciatura que pode apresentar realmente este desenvolvimento. Os resultados, aliás, destas pessoas que têm já o mestrado e o doutoramento defendido têm sido excelentes, em júris que são constituídos, como sempre são nas universidades, com notas muito elevadas em geral, e eu penso que também é de destacar que, passo ao slide seguinte já à Habiba, mas é de destacar também que os professores marroquinos que neste momento estão a assegurar a 100% o ensino, a par também do docente enviado pelo Instituto Camões, 3 deles já têm a habilitação, portanto a nomeação definitiva, um quarto ainda não tem porque se doutorou mais recentemente. Então, Marrocos é um país linguisticamente muito complexo e eu passo a palavra à minha querida colega Habiba Nassiri, que conhece muito bem a situação e ela própria é falante de várias línguas, não só nacionais como línguas segundas ou estrangeiras. Obrigada, Antónia. Boa tarde. E a professora Antónia tem razão, porque realmente estamos a ensinar o ensino da língua portuguesa em Marrocos, para já é um caso particular. Então, vou explicar o porquê e vamos também compreender o porquê deste êxito desta licenciatura, a primeira no mundo árabe e no norte da África, e aqui sublinho. Pronto, então, neste diapositivo apresentamos as línguas utilizadas no contexto marroquino e são, no mesmo tempo, as línguas do nosso estudante. Significa que o perfil do nosso estudante da língua portuguesa é um perfil heterogêneo, caracterizado por ser um estudante multilingue, e vou sublinhar aqui que este multilinguismo é uma característica social. Pronto, então, e não individual. Quando falamos em Marrocos é um país norte-africano. Em 2011 passou a ter 2 línguas oficiais, que é a língua árabe e depois a língua Amazigh, conhecida na literatura internacional sob o nome do berber. Então, estas línguas nacionais, infelizmente, não são línguas de ensino. Significa que são línguas maternas, mas ainda não são línguas do ensino em Marrocos. Então, temos aqui
o árabe marroquino comum, línguas faladas e escritas, temos o árabe marroquino comum, o berber e o árabe marroquino culto. Então, o berber, que é o nome mesmo é Tamazight, é Amazigha. Então, o berber e o árabe marroquino são línguas maternas dos marroquinos, e aqui corrijo uma ideia, não é, errada, de que o árabe clássico não é língua materna dos árabo-falantes. Significa que nós, todos os países árabes, temos não é, o padrão, que é o árabe, não é, estándar, mas cada país árabe tem a sua própria variedade. Em Marrocos temos o árabe marroquino, que tem o nome do Darija. Darija significa, vem do cotidiano, significa aquilo que a gente utiliza de dia a dia. Então, temos estas línguas nacionais, temos o amazigh, temos o árabe marroquino Darija e temos um árabe marroquino culto, que serve para diferenciar o marroquino, não é, culto do marroquino normal, que não seguiu o seu percurso universitário bem, que não estudou. Utilizado na instituição do país e nos tribunais, na faculdade, etc., para se distinguir. E passamos às línguas da aprendizagem formal, significa que as línguas que nós aprendemos na escola. Por exemplo, sempre dou o exemplo vivo, é o meu próprio exemplo. Eu nasci numa família berber. A minha língua materna é o berber. Comecei a frequentar a escola, não é, primária, aos 3 anos, e aprendi ao mesmo tempo o árabe, o francês e o Darija, o árabe marroquino, utilizado, não é, na sociedade marroquina. Então, as línguas utilizadas no ensino temos o árabe e a primeira língua estrangeira, o francês. Depois, como estão a ver aqui, dividimos, eu e a Antônia, estas duas, o árabe clássico e o árabe standard, porque o que é que faz a diferença entre as duas, não é? As duas, é que o árabe clássico é o árabe que nós encontramos na nossa Bíblia, o Alcorão, que deixou de ser utilizado e depois da independência dos países árabes, os países árabes querem demonstrar que a nossa língua também pode ser uma língua mundial. E aconteceu um processo de simplificação. Então, a eliminação do caso, a flexão de caso, a abertura, não é? Então, a entrada para o léxico árabe de muitas palavras de origem, não é? Do francês e do inglês ao nosso léxico. Por exemplo, vou dar aqui o exemplo de televisão. Televisão não existe, de facto, no árabe clássico, e no árabe standard temos television, que vem de televisão. Temos canal, que vem utilizado qanat, etc. Então, as línguas do ensino temos o árabe e o árabe standard, e temos as línguas estrangeiras, temos o francês e o espanhol, claro, são línguas de ensino marroquino. Estas duas, francês e espanhol, são duas porque são línguas de história, não é? São línguas de colonização. Temos o espanhol no norte de Marrocos e em algumas regiões no sul de Marrocos, e temos o francês no resto do país.
país. Além destas, e como a Antônia disse, temos muitas línguas na Universidade Marroquina, no mapa linguístico marroquino. Temos línguas como de especialidade, inglês, temos licenciatura em inglês, licenciatura em italiano, alemão, temos algumas línguas, outras línguas estrangeiras, como o chinês, o japonês, então, todas as línguas. O que passa é que quando um estudante, e tenho aqui de mencionar que o português não é uma língua no nosso ensino secundário, significa que os estudantes chegam com zero bagagem do português, significa que o primeiro contacto com a língua portuguesa é na aula de língua portuguesa. Então, isto significa que, além das exigências de tempo que temos, porque é uma licenciatura de Bolonha que passa em 3 anos, e temos de oferecer uma formação e de formar especialistas, não é, diplomados em português, não sabemos o ponto de partida para a aquisição de português. Porque, como já disse, o perfil já varia de um estudante, é uma aula heterogênea. Um estudante, todos os estudantes não têm as mesmas línguas. Então, primeiro, no eixo nacional, significa língua berber, língua árabe, o árabe marroquino, não é? E depois passamos às línguas do ensino. Porque há uma escolha no secundário entre o francês, espanhol e o inglês. E também há alunos porque o português figura numa fase, figura como língua terceira, não é? Significa, pode ser uma língua a partir de terceira. Porque para já eles sabem o árabe, línguas nacionais, o árabe na escola, e línguas estrangeiras têm o francês no secundário, mais o inglês, ou têm de escolher entre o inglês e o espanhol. Significa que tem o português na fase universitária como língua terceira, e esta língua terceira pode ser língua número 6 ou 7. Então, nós sabemos o perfil do estudante, e aliás depois vamos discutir isto no nosso projeto. Encontramos casos mesmo da aquisição desta língua que a pessoa às vezes encontra explicação nas línguas maternas, outras no sistema próximo à língua de aquisição. Por exemplo, aqui como... Amiga, não avance, porque senão não temos tempo. Eu tenho aqui muita coisa para dizer, e tenho pouco tempo, vamos. Então, continuamos, professora, vamos. Então, não quero interrompê-la, mas é que o tempo foge. Então, como a Biba estava já a avançar, nós temos um projeto que ainda é recente, que chamamos Mapear a construção de materiais de apoio ao ensino e aquisição tardia de português língua estrangeira a falantes ou por falantes arabófonos. Ora bem, nós temos aqui algumas questões. Para já temos um enquadramento geral da história político-social de Marrocos e o dito perfil sociolinguístico de que a Habiba acabou de falar, sendo que nós trabalhamos numa zona urbana, portanto as zonas rurais podem ser diferentes, nós trabalhamos numa cidade. Alguns fatores. O português na universidade é, portanto, como a Habiba também já disse, iniciado por pessoas que têm 17 anos ou mais, portanto são aprendentes tardios. Muitos deles têm 30, 40 ou mais anos até. O português é a língua terceira ou adicional. Há o multilinguismo de base que acabamos de ver e, portanto, temos ainda que ter em consideração que as línguas 1 de Marrocos são sistemas muito afastados do sistema do PE, as línguas 2 comunitárias românicas ou línguas estrangeiras são, consoante o caso, mais próximas ou muito mais próximas do sistema do português europeu,
e temos também, portanto, esse benefício de alguma aprendizagem formal de outras línguas no secundário. Tudo isto nos leva aqui, a que neste projeto, cujos objetivos já falaremos a seguir, tudo nos leva a que seja necessário uma comparação dos sistemas em presença, a rentabilização de aquisições linguísticas prévias dos estudantes e, obviamente, muita pesquisa, muito estudo sobre situações análogas e, enfim, olhar com muita atenção para projetos idênticos. A equipa, nós temos os colegas do Departamento de Português de Rabat, da FLU somos 3, e temos outros colaboradores. De novo tivemos um subsídio do Camões para o arranque do projeto, mas o projeto vai continuar no quadro do protocolo específico entre a Faculdade de Letras de Rabat e a Faculdade de Letras de Lisboa. Eu gostava, já que há pouquinho estávamos a falar, e até fui eu que levantei essa lebre das variedades português, brasileiro ou outra, obviamente que pelo historial que eu acabei de fazer da abertura e do desenvolvimento desta licenciatura, a variedade que nós usamos é a do português europeu, mas eu gostava desde já de dizer que no plano de estudos da licenciatura há cadeiras sobre as variedades do português, sobre a formação do português, sobre o português na CPLP e no mundo, e portanto há uma abertura, para além de que os alunos têm literatura brasileira e literaturas de África, para além da literatura portuguesa. Bom, então, mas voltando a este projeto, o que nós pretendemos realmente é construir conteúdos adaptados a esta situação específica de Marrocos, que é muito particular, e que sejam postos ao serviço dos programas do plano de estudos. Essa construção de materiais destina-se a estudantes, mas também a docentes, alguns materiais de apoio, para ajudar também os docentes na organização do seu ensino, e estamos a prever organizar uma coletânea de textos específicos para tradução, retroversão também. As áreas são a gramática, a tradução, portanto, e aspectos pragmáticos e culturais, e sobre esses também, como já aqui foi falado por outros colegas antes, é interessante sublinhar que a aquisição e o desenvolvimento de competências a este nível pragmático, na consciência das diferenças culturais que nós vemos, por exemplo, nas formas de tratamento, maior ou menor na opinião, na expressão de opiniões e muitas outras coisas, até na gestualidade, e eu dizer que sim ou não diretamente, ou sorrir simplesmente e não verbalizar nada, tudo isso é muito importante para o sucesso e para a empatia na interação, e nós temos também essa preocupação de variar registros, e os próprios portugueses, devo dizer, os próprios professores portugueses que colaboraram neste projeto também tiveram que se adaptar ao modo de estar e ao modo de funcionar marroquino, porque obviamente, embora nós sejamos vizinhos dos dois lados aqui do mar, nós temos tradições diferenciadas. Então, para nós chegarmos a algum resultado interessante, nós estamos a fazer a análise de interlínguas dos materiais que temos, produções escritas em todas as cadeiras da licenciatura e produções orais livres, que foram gravadas, para chegarmos a padrões de comportamento, tendo em consideração que nós fizemos na recolha das produções
uma organização, na organização dessa recolha, usamos a metodologia sociolinguística para fazer uma organização com metadados que facilite a pesquisa e que nos permita, por exemplo, perceber a evolução do primeiro ano para o segundo, para o terceiro, e os domínios resistentes à aquisição do português. E são esses, obviamente, aqueles que mais nos vão interessar. Nós temos como objetivo fazer este tipo de abordagem para os níveis A1 a B2 do quadro comum de referência, e o corpus que nós estamos a reunir, que está ainda em progresso, claro, tem neste momento 151 produções escritas, 35 minutos de gravação, e há um aspecto que é muito importante, acho eu, que é que a recolha do corpus tem sido feita pelos próprios docentes marroquinos, que têm familiaridade com o enquadramento e com os contextos de produção, tratando-se de uma amostra equilibrada, representativa da população estudantil, e por isso nós temos que também agradecer à sociolinguística os ensinamentos que nos dá, sendo que estamos convictos que eventos repetidos, recorrentes, são significativos, vamos à procura deles, vamos obviamente, como sempre se faz, deixar de parte casos muito particulares que não têm a grande validade de generalização, e relembrando que a importância dos corpora. Então, é este o nosso trabalho. Ainda não chegamos àquilo que o professor Alexandre há bocado explicou, da publicação de manuais. Nós para já queremos criar mesmo fichas, exercícios, pequenos textos, pequenas apresentações, pequenas sínteses, que deem um apoio e resposta às dificuldades específicas destes estudantes que têm o perfil sociolinguístico extremamente complexo, que foi aqui já explicado. Então, passaria de novo à Habiba e peço à nossa Juliana que nos diga o tempo, porque, como já perceberam, nós somos as duas muito faladoras, não sei quanto tempo falta ou até se já ultrapassamos. Entusiasmadas, professora, entusiasmadas. Habiba, então Há uma diferença, pronto. Mais 5 minutinhos, ok? 5 minutos, vá. Está bem, pronto, então, como a Antônia disse, né, o objetivo é elaborar e produzir mesmo um material específico ao estudante marroquino, porque realmente apresenta umas particularidades, e por ser o português ensinado mesmo na fase, significa na licenciatura, temos um programa específico, não é como um ensino como o português como língua estrangeira para, então temos aqui uma diferentes abordagens. Então, aqui temos alguns domínios, não é? Que merecem uma intervenção em aula, porque o nosso objetivo é mesmo ajudar o aprender do português para desenvolver a sua interlíngua. Então, temos aqui, na análise das produções escritas dos estudantes, temos o problema sempre do género por ser assistemático, porque não tem uma regra na língua portuguesa. Resulta difícil compreender o género que é inerente, não é? E por terem também os estudantes o conhecimento de diferentes géneros a partir das outras línguas que eles dominam. Então, temos aqui exemplos do primeiro e segundo ano, temos os paisagens lindos, um problema principal, e aqui também temos a analogia, não é? Temos a NAU, o mecanismo da concordância, não mesmo respeitado, não é? Sobretudo nas fases
nas fases, não só no primeiro ano, mas também no segundo e terceiro ano. Então, temos, mas realmente o que nós, e por experiência, o grande problema nosso dentro do nosso departamento é a compreensão do sistema verbal, os verbos, a conjugação. Modo indicativo, por exemplo, entre entre o PPS, por exemplo, o passado e o imperfeito, e simplesmente porque a língua árabe não temos o indicativo e com algumas partículas é que a gente pode compreender se trata do passado ou bem do presente. E além disso, também os estudantes não compreendem porque eles ignoram as categorias, os aspectos, não é, gramaticais nas línguas maternas deles. Então, eles aprendem, mas na língua materna desconhecem estas. Acho que isto é um dos problemas, entre aspas, que não vou dizer grave, não é? Mas que merece ser revisto no nosso sistema educativo. Então, aqui temos exemplos, por exemplo, como para que pudermos dar sérias soluções à problemática. Quando ela estudou em Liceu Descartes, tive muitas amigas. Se tiver tempo, tinha ido então, por isso agora, este ano, partimos da ideia do ensino da conjugação a partir mesmo a partir da comparação entre os sistemas linguísticos. Temos também críticos no léxico, morfologia, temos, por exemplo, aqui temos pego o táxi que me leva ao não estou a ver ao colégio. Pronto, pego o táxi que me leva ao colégio, então numa conversa, isto vem do árabe marroquino. Nós utilizamos, em vez de apanhar, que é utilizado no português europeu, nós no árabe marroquino dizemos pego, shedid, táxi. Shedid, que é pego o táxi. Então aqui temos e pode também ser do contacto que eles têm com o português brasileiro, também, mas também diz-se também no árabe marroquino. Outra coisa é que, por exemplo, na área de léxico e na ortografia, há um problema que os nossos estudantes, por exemplo, porque o árabe não faz a diferença entre maiúscula e minúscula, sempre temos então, desvios neste sentido, Saramago. Então, em vez de pôr aqui maiúscula, eles utilizam a minúscula. Temos também aqui a troca de ordem de constituintes, por exemplo, na direito em vez de direito. Então, significa que a área mesmo de gramatical é a área que merece destaque no nosso ensino e merece mesmo soluções, e o que nós pretendemos através do nosso projeto mapear, como a Antônia disse há bocado, que o objetivo mesmo é trabalhar a partir do corpora e amostras vivas dos nossos estudantes, determinar as áreas problemáticas e agir através da produção de um material específico para o nosso estudante marroquino. Se me deixarem, eu vou falar toda a tarde sobre hoje estou aqui no departamento e lá tenho os meus estudantes e tudo. Significa que chego a este ponto e espero que no debate que haja mais discussão e que continuemos a falar sobre o assunto. Eu queria aproveitar para agradecer a todos os organizadores e a Antônia também, eu e a Antônia, não é? Pelo agradecemos e pronto, cá estamos para o debate. Muito obrigada. Obrigada. Muito obrigada. E falta.
Falta Falta só isso, isto. é isso. Eu queria aqui, então, temos o shukran em árabe e tanmirt nesta caligrafia que é da minha língua materna, que é o berber. O Muito berber. obrigada pela Pronto. vossa atenção. Obrigada a vocês duas. Acho que daqui a pouco vamos ter mais tempo para conversar na hora do debate, não é? Agora eu gostaria de apresentar